um pouco mais desse trabalho de prevenção, principalmente, né, quanto à dengue. Não só a dengue, mas temos outras doenças, né, que podem ser uma endemia ou até uma epidemia. Hoje vamos trazer aqui uma matéria especial com o diretor da DIV, a Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, João Augusto Fucchi. Ele falou sobre justamente questões da dengue, né, que é o principal foco, né, nessa temporada, mas também de outras doenças que possam ter uma transmissão vertical ou também doenças crônicas. Todas essas doenças que acometem em muitos catarinenses, não só catarinenses, mas estou falando aqui por ser uma matéria de Santa Catarina, né, mas que acometem muitas pessoas nessas épocas do ano, é um trabalho de vigilância constante. Ou seja, não dá para pessoal lá, agora férias em janeirão, todo mundo da DIV lá tira férias, né, e volta só em fevereiro. Que nada, né? O pessoal tira férias sim, mas aquela questão é ordenada, porque sempre tem que ter ali uma equipe a campo, sempre tem que estar em vigilância permanente, porque essas questões aí de endemias, doenças, elas surgem muitas vezes do nada. Lembra a questão da Covid-19? Começou a surgir ali alguns casos na Europa e quando se viu, bum, né, explodiu no mundo todo. E aí? Então, esse trabalho ele é feito nessa vigilância constante. Vamos a uma matéria especial, então, com o diretor da DIV, João Augusto Fucchi, falando sobre essas doenças, endemias, doenças crônicas que a DIV está sempre de olho. Mas justamente o nosso papel é esse, é entender o que acontece a partir das notificações. Então a gente recebe um conjunto de dados, de notificações, sejam de doenças e agravos, sejam dados de mortalidade, de idade, enfim, e a gente começa a entender o que acontece no estado. Então a gente olha para os anos anteriores, olha para uma série histórica, acaba identificando mudanças que podem estar acontecendo, e a partir dessas mudanças que a gente começa próximo, ou mesmo indicar medidas a serem tomadas. A Covid, acho que é o exemplo mais clássico, o mais recente, de uma magnitude importante, né? Ou seja, a gente começa a ver um aumento dos casos no mundo, a gente já vai acompanhando essa situação aqui no Estado, em conjunto com o Ministério da Saúde, até que a gente tem o primeiro caso, e a partir disso, diversas medidas que foram tomadas, e, claro, uma doença que continua sendo monitorada até hoje. Mas isso aconteceu com a dengue, aconteceu com a mpox, aconteceu com tantas outras doenças, né, o sarampo recentemente, mas basicamente a gente identificar o cenário, o que pode estar acontecendo no estado, e a partir dessa mudança no cenário é fazer as recomendações e, claro, adotando um plano de ação, retomando os nossos planos de contingência, sim, que vão definir ações a serem tomadas a partir de uma mudança nesse cenário. Quando a gente fala de dengue, vale até a pena fazer um resgate, né? Realmente são números importantes para o estado nesse ano de 2024. Números que até então a gente não tinha registrado, mas esses números também foram no país como um todo, né? Os piores momentos de transmissão da dengue aqui no país, a gente tinha visto em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de casos. No ano de 2024, nós tivemos 6 milhões e meio de casos no país. Então, a magnitude da transmissão foi muito maior em todo o país e, claro, Santa Catarina também, né? Até mesmo por diversos fatores, mudanças climáticas, cada vez mais a presença do mosquito Aedes aegypti, enfim, né, as chuvas intensas que nós tivemos no final de 2023 e agora na região sul ao longo de 2024, isso tem contribuído para o aumento do número de casos. Santa Catarina teve mais de quase 360 mil casos esse ano, infelizmente 300 óbitos. Foi uma transmissão bastante intensa que impactou várias regiões de saúde, impactou os serviços de saúde, porque as epidemias de dengue são marcadas para a gente ter um grande número de casos num curto espaço de tempo. Isso acaba sobrecarregando a vigilância, a assistência à saúde, o laboratório, enfim, porque você tem muitas pessoas procurando atendimento, né, num curto espaço de tempo. Então, acho que olhando para o que aconteceu nesse ano, né, a gente tem uma redução importante do número de casos desde a metade anteriores. Esse ano a gente não viu a transmissão não parou, a gente continua registrando casos em todas as semanas, uma proporção muito menor do que o pior momento, que a gente viu 30 mil casos numa semana, mas a gente continua registrando em torno de 200 casos todas as semanas. Então, a gente já está num momento de preparação, ou seja, pensando que os casos podem voltar a aumentar no final desse ano, até porque a condição climática já é muito favorável, a gente já está com várias ações em andar, uma delas, ou seja,
olhar tudo que a gente fez, identificar aquilo que precisa ser melhorado, identificar aquilo que funcionou bem para que a gente possa implementar na próxima temporada. E, claro, essa é uma das atividades que a gente já tinha realizado em 2023, retomando em 2024, até para que a gente possa atualizar os nossos planos de contingência da Secretaria de Estado da Saúde. Mas, além disso, a gente está com várias outras ações em andamento, capacitações para os nossos técnicos municipais e regionais, oficina para a investigação dos óbitos, oficina para a aplicação dos inseticidas e estratégias de controle vetorial. Então, a gente tem intensificado as ações justamente, é um momento de preparação, porque a gente costuma dizer que a temporada já começou, ou seja, a gente já tem um aumento de casos sendo notificados nas últimas, indicar um aumento nas próximas semanas, e, claro, essas ações é uma preparação do Estado justamente para enfrentar um possível aumento de casos, talvez ainda no final de 2024, mas também no início de 2025. Eu vejo que quando a gente fala de vigilância, a gente sai de doenças respiratórias, transmissíveis e está falando de violências. Então, a vigilância é muito ampla, a gente tem doenças de agravos e a violência é uma delas. Aqui a gente sempre tem uma preocupação quando a gente fala de violência, né? E é até importante lembrar e destacar, né? A violência é um agravo de notificação compulsória, ou seja, essa situação ela deve ser notificada pelos serviços de saúde de forma imediata, até para que a gente possa entender um pouco esse cenário e, claro, fornecer dados, né, em conjunto com outras áreas para pensar políticas públicas na redução da violência. Justamente, quando a gente fala de violência, a gente não está falando de uma situação que envolve apenas a saúde, né? Enfim, as violências são multifatoriais, tem muitas causas sociais, econômicas, enfim. Certamente a saúde consegue contribuir com uma análise dos dados, mas precisa envolver outras áreas no enfrentamento dessa situação. Então, o seminário de violência foi um pouco nesse sentido, trazendo os dados do Estado, discutindo isso junto com o Ministério da Saúde, enfim, mas também trazendo outras áreas, né, não só do governo do Estado, mas também os municípios catarinenses, para justamente a gente começar a pensar um pouco mais as violências de forma ampliada. A gente tem trabalhado dentro da vigilância epidemiológica com vários boletins atualizados. A gente tem publicado boletins sobre violência contra as mulheres, o mais recente é sobre a violência sexual em crianças e adolescentes. Enfim, então, trazendo dados do que a gente recebe a partir das notificações, trazendo esses dados de forma pública, trazendo clareza para esses dados, justamente para que possa apoiar aí essas diversas áreas que devem estar envolvidas, como é o caso da educação, mas, enfim, tantos outros setores, né, segurança pública, enfim, acho que é multifatorial, é multissetorial o enfrentamento dessas violências, e então a gente tem buscado trazer esses dados de forma periódicas, enfim, para que justamente a gente possa ter as outras áreas olhando para essas informações e conseguindo pensar ações em conjunto com a saúde no enfrentamento dessa situação. Quando a gente fala de transmissão vertical, a gente está falando daquela doença que é transmitida da mãe para o bebê recém-nascido, enfim, que pode acontecer durante a gestação, na amamentação, na hora do parto. E acho que quando a gente olha para a transmissão vertical, claro, algumas doenças nos preocupam, como é o caso da sífilis, do HIV, da hepatite B, enfim. E, claro, o Estado acaba tendo alguns indicadores até maiores do que do país. Isso, por um lado, mostra qualidade na nossa vigilância, acho que isso é importante destacar, a gente tem uma qualidade nas informações, os municípios conseguem captar muito bem o que está acontecendo nos territórios locais, nos dando dados enquanto Estado para analisar essa situação, mas certamente, olhando os últimos anos aqui no Estado, a gente tem visto um aumento de gestantes com sífilis, por exemplo, que tem impactado em ter mais crianças com a sífilis congênita, mesmo do aumento, nosso indicador acabou entrando numa estabilidade, a gente não está vendo a redução que a gente esperava. Hepatite B, a gente está falando de uma doença imunoprevenível, que as crianças devem receber vacinação nos primeiros 30 dias de vida, mas o ideal até mesmo antes de sair da maternidade, enfim, a gente ainda acaba registrando casos de hepatite B em crianças menores de 1 ano, então acho que temos alguns desafios que começam no momento, por exemplo, do pré-natal. A gente tem que qualificar o pré-natal, ter acompanhamento dessas gestantes, conseguir identificar precocemente esses casos, fazer o tratamento das gestantes, enfim, todas as recomendações. E acho que até pelos desafios desses indicadores, acho que a gente tem ainda desafios importantes aqui no Estado, mas a certificação que o Estado propôs mostra que alguns municípios estão no caminho certo. Então, alguns municípios estão conseguindo alcançar os indicadores, não ainda da eliminação, mas pensando em boas práticas, ou seja, tem ações que estão reduzindo seus indicadores, e a proposta foi justamente a gente, os municípios que têm boas práticas, trazer as experiências deles para que a gente possa replicar isso no Estado. Mostra que estamos no caminho certo, mas temos muitos desafios pela frente. E certamente é importante reduzir esses indicadores. Acho que hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, com as tecnologias, com os medicamentos e os tratamentos disponíveis, é inadmissível a gente ainda ter crianças com algumas dessas doenças, enfim, né, que a gente já conhece há muito tempo, já tem, então certamente
Temos desafios, mas temos bons, ou seja, a gente quer estimular esses bons resultados para que a gente consiga multiplicar para o conjunto dos 295 municípios e consiga melhorar o indicador de estado. Primeiro, destacar a mortalidade, né? Quando a gente fala dessas doenças, as doenças crônicas não transmissíveis, elas estão nas primeiras causas de mortalidade no país e aqui no estado também. Então, a gente está falando das neoplasias, das doenças cardiovasculares, mesmo violências acaba entrando um pouco nesse fim, e a gente vê que são as principais causas. E talvez diferente das agudas, por exemplo, uma dengue, que a gente tem um quadro aí de alguns dias que passa, as doenças crônicas envolvem estilos de vida, envolvem influências externas, enfim, ou seja, é ao longo de um processo da vida das pessoas que elas vão, até mesmo por hábitos, enfim, por demandas, por questões externas, que acabam chegando em momentos que acabam convivendo com hipertensão, com diabetes, enfim, com essas questões, com doenças crônicas, respiratórias, enfim, então acho que a proposta das doenças é porque elas estão causando a mortalidade de cada vez mais pessoas aqui no estado, inclusive muitas vezes de forma precoce. Então, não é mais só o idoso que morre dessas doenças, você tem uma população adulta, muitas vezes jovem, morrendo por essas causas. Mas é pensar justamente também de forma intersetorial, né? Enfim, discutir com outras áreas, com outros parceiros, como é que a gente pode mudar estilos de vida, como é que a gente pode reduzir o impacto, por exemplo, do tabagismo, que contribui muito para essas doenças, mas mesmo na alimentação, enfim, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população catarinense e reduzir essa mortalidade por essas doenças. A gente tem trabalhado, enquanto vigilância epidemiológica, pensando em alguns planos, né? Então, a gente, alguns anos atrás, publicou um plano para os próximos 10 anos sobre as doenças crônicas não transmissíveis, sobre violência no trânsito, mas não induzir, ou seja, a vigilância traz os dados, mobiliza outros parceiros, outras áreas, para que a gente possa pensar ações estratégicas, curto, médio e longo prazo, justamente para enfrentamento dessas doenças. Lembrando que são multifatoriais, você não tem uma única causa envolvida nas doenças crônicas não transmissíveis. A gente tem diversas causas e, justamente, a gente precisa de envolvimento de todos, inclusive da sociedade, né, no enfrentamento dessas doenças. Então, a ideia um pouco do seminário foi trabalhar, mas também trabalhar a análise dos dados, porque a gente acaba, às vezes, tendo muitos dados disponíveis que são pouco utilizados, ou são pouco explorados. Então, é utilizar também dos dados disponíveis que a gente tem nas fontes de informação para que a gente tenha um dado que possa trazer informações para uma mudança de ações, ou até mesmo para indicar quais as ações devem ser adotadas, tanto pelo Estado, mas também pelos municípios.